João 15, de 1 a 6. O texto diz assim: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Pai, a tua palavra foi lida e nós pedimos a tua bênção. Fala conosco, Deus, em o nome de Jesus. Amém. Título da mensagem desta noite: cumprindo o papel de ramo. Jesus sempre usou, quando esteve aqui na terra, 2000 anos atrás, analogias. Jesus usava da sabedoria, da sua sabedoria, da sabedoria divina, para falar com o povo. A linguagem do povo era a agricultura. O povo conhecia muito bem a agricultura. Hoje, se você falar numa linguagem de internet, uma linguagem digital, os jovens entendem muito mais do que a gente, né? Hoje em dia, os jovens falam com muita abreviação. Às vezes eu vejo a minha filha escrevendo lá, eu não sei o que significa. É um novo código, mas é a linguagem deles, do dia a dia deles, né? Assim era a linguagem daqueles dias, a linguagem da agricultura. Então Jesus usa da agricultura para falar com o seu povo. E ele fala acerca da vinha, né? Ele fala acerca da videira. A vinha é o conjunto de videira, uma grande plantação de videiras. A videira é uma plantação de uva, é uma parreira. E Jesus fala que nessa parreira, Deus é o dono, é o agricultor, é aquele que escolhe o solo, que ara, que gradeia o solo, que ara o solo, que coloca lá, semeia a videira. Jesus é a videira e nós somos os ramos, nós somos a continuidade dessa videira. E o propósito de tudo isso é darmos frutos. Mas há algumas coisas importantes que eu quero compartilhar com você nesta palavra, né? Entendemos os papéis. Quais são os papéis? Deus é o agricultor. Portanto, quem escolhe onde plantar, de que maneira cultivar, é Ele. Sabe, irmãos, se nós escolhemos servir a Deus, nós precisamos buscar intensamente saber o que Deus quer da gente. Por muitas vezes você vai fazer coisas a contragosto. Por muitas vezes você vai fazer coisas a contragosto. Porque ainda a sua vontade não está alinhada à vontade de Deus. Mas é do querer de Deus. Quer um exemplo? Por muito tempo eu não queria ser pastor. Eu me converti em 91. Fui fazer faculdade, voltei da faculdade, decidi o ministério pastoral por volta de 99. E depois assumi o pastorado realmente em 2004. Mas eu já dava aula de teologia, já dava aula da palavra, de ensino da palavra há muitos anos, mas quantas e quantas vezes as pessoas diziam para mim: você vai ser pastor, você é pastor, Saulo. E eu dizia brincando: não me rogue essa praga. Não me rogue essa praga. Porque eu não queria, né? Eu queria seguir a minha carreira acadêmica, eu queria ser pesquisador, esse era o meu desejo. Estava estudando para isso, fazendo pesquisa para isso, tinha 2 professores doutores como meus orientadores, tinha uma multinacional financiando o meu projeto. Esse era o meu sonho, e dar aula de teologia, servir a Deus dando aula, essa era a minha paixão. Mas essa não era a vontade de Deus. E aos poucos Deus foi trabalhando. Agora, eu não estou falando de vontades radicais. Às vezes é uma coisa simples, como estar no lugar, como falar com alguém, como tomar uma decisão. Deus é o dono da agricultura, Deus é o dono do campo, Deus é aquele que define onde plantar a vinha. Querido, não faça coisas que não estejam alinhados
coisas que não sejam alinhadas à vontade de Deus, porque isso pode frustrar o seu projeto. Às vezes é um detalhe, às vezes é um tempo pequeno, é uma espera de um mês, de um ano, vai fazer completa diferença na sua vida. Se submeta a Deus. Paulo disse, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Pastor, como que se submete a Deus? Se submetendo aos seus princípios. Amando, perdoando, relevando, servindo, fazendo acontecer. Não importa se é para A, se é para B, se é para C, vou fazer a minha parte. Se gostam, amém. Se não gostam, amém. Vou fazer a minha parte. Se é desse jeito que espero, se não é desse jeito que espero, vou fazer a minha parte. Jeremias era profeta, tentaram matar Jeremias, a ponto de lançá-lo num poço. E ele incansavelmente serve a Deus e prega no meio de um povo que não queria ouvir de Deus. Mas ele não prega por ele prega porque essa era a vontade de Deus. E um dia ele se cansa de tudo isso, ele não aguenta mais tanta perseguição, tanta luta. Por que eu estou pregando para esse povo que não quer ouvir o que eu prego? Sacrificando a minha vida, a minha família, o meu tempo. Ele diz, Deus, chega! Mas depois ele diz, Senhor, persuadisse-me, Senhor, e persuadido fiquei. Ainda que eu tente desistir de ti, de te servir, eu não consigo. O amor por ti é maior. Estou impregnado de ti na minha vida. Os desafios vão passar e ele volta a servir e continua servindo. Sequer, na verdade, parou de servir, apenas algo que passou pela sua mente, mas não conseguiu levar isso adiante. Entenda que nessa agricultura estipulada, proposta por Jesus Cristo, Deus é o dono. Deus é o dono da nossa vida. Ontem eu estava baixando uns vídeos na internet, e eu vou, essa semana, passar um vídeo, divulgar um vídeo, cuja proposta é refletirmos naquilo que somos, naquilo que temos e qual é a nossa segurança. Eu peguei alguns grandes artistas mundiais e peguei a realidade do fim da vida deles. Pega o Phil Collins. Quem é dessa geração não sabe quem é Phil Collins. Da minha geração sabe quem é Phil Collins. Debilitado fisicamente, não pode sequer tocar mais. Pega aquele ator norte-americano de Hollywood, do Rato e a Rata lá, o careca. Esposo que foi da Demi Moore. Bruce Willis. Está com uma doença, parece demência, não sei o que é. Não tem mais consciência. Um cara em plena maturidade da vida. Pega o Michael Fox, que fez lá De Volta para o Futuro. Pega a Celine Dion, uma das vozes mais lindas do mundo. Pega o Superman, o Christopher Reeve, sei lá o nome dele. Gente, pessoas que foram heróis da nossa juventude, da nossa adolescência. Pessoas que foram admiráveis. Estão vivendo uma vida de extrema debilidade. E o que isso significa? Significa que o nosso futuro é incerto. Significa que as nossas conquistas não nos garantem muitas coisas. O que a fortuna do Phil Collins pode proporcionar a ele? Médicos mais especializados, mais capazes, hospitais mais preparados. O dono da Apple morreu com toda a fortuna que ele tinha. Entenda como a sua vida é frágil, como a nossa vida é frágil, como as nossas conquistas do presente não significam muito para o nosso futuro. Não significam muito para o nosso futuro. Precisamos entender que o agricultor é Deus. Ele é Senhor da nossa vida. Ele é Senhor da nossa vida. Como me entristece quando eu lembro daquele ator
de Hollywood que fazia babá. Como chama aquele humorista? Sempre esqueço o nome dele. Robbie Williams. Como entristece ver filmes do Robbie Williams, saber que ele se suicidou. E ainda diz aí a biografia, né? Tem uma foto na internet que eu já vi há muito tempo, uma foto dele tirando uma foto com uma fã, momentos antes dele se suicidar. O que faltava na vida desse homem? Talvez entender o propósito do agricultor na vida dele. Talvez entender que existe um Deus na sua vida. E nós precisamos estar alinhados à vontade desse Deus. Pensa nisso. Quem define o lugar de onde você vai ser semeado, plantado, cultivado e onde você vai dar frutos é o agricultor, não é você, querido. Você pode até resistir como tentou resistir Jonas, mas não vai dar certo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Meu pai é o agricultor. Jesus é a videira. E por que verdadeira? Porque Jesus não está enxertado em ninguém. Nós estamos enxertados em Jesus. Né? Aqui está Jesus. E você, quando aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você se torna herdeiro de todas as promessas que Deus tem para nós através de Cristo. A única maneira de eu receber as promessas de Deus na minha vida é estando em Jesus. Não é Gandhi, não é Maomé, não é Buda, não é Kardec, é Jesus. Você pode ter pessoas religiosas, líderes religiosos que fizeram coisas boas na sua época, mas nenhum deles substitui Jesus. Nenhum deles tem a capacidade de nos colocarmos enxertados aqui, ó. Jesus é a videira verdadeira porque nele não há enxerto. Ele se permite ser enxertado, mas ele não é enxertado, ele é a videira pura. Ele é original, ele é a essência. Ele é o instrumento do próprio Pai na terra. Ele não é qualquer videira. E é somente através dessa videira verdadeira que nós possamos ter vida. Cuidado em trocar o cristianismo ou nivelar o cristianismo por filosofias e ideologias. As pessoas buscam ideologias de vida, as pessoas buscam filosofias de vida porque desconhecem a Deus. Desconhece a Deus. Todos nós estamos em busca da essência da vida, do descobrir a essência da vida. Isso faz parte do instinto de sobrevivência do ser humano. Todos nós buscamos desenvolver o lado espiritual de cada um de nós, mas nós aprendemos na palavra de Deus que é Deus quem nos supre. E eu não estou falando aqui de igreja, eu estou falando de Deus, de Bíblia, de Jesus. Igreja é apenas um detalhe, é um instrumento aqui, ali, não importa. Não importa, Jesus é a videira. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Ele não é um caminho qualquer. Ele é o artigo definido masculino. Ele é o caminho. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Há outras possibilidades de escolhas. Mas não há outro caminho. Eu já ouvi de muitas pessoas dizerem, o importante é buscarmos a Deus, né? Todos os caminhos nos levam a Deus. Não, querido. A única forma de que todos os caminhos nos levem a Deus é que um dia todo ser humano, quando morrer, vai ser julgado por Deus. Aí sim, todos estaremos diante de Deus. Mas caso contrário, não são todos os caminhos que nos levam a Deus. O único caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo.
As outras pessoas que não buscam a Cristo, segundo a palavra de Deus, vão encontrar Deus diante do julgamento. E se alguém falar para você que você vai ser julgado, entenda que você está sendo condenado. Porque o cristão não vai ser julgado. Diga, o cristão receberá galardão nos céus, não será julgado. Você pode louvar a Deus por isso? Só passará pelo julgamento aquele que não viveu a experiência de viver com Cristo. Esse vai ser julgado. Olha, você está sendo condenado por isso. O cristão não, querido. Sabe por quê? Porque o seu julgamento já aconteceu na cruz do Calvário. Quando você é enxertado em Jesus, quando você é enxertado na videira, o julgamento de Cristo vale para você e para mim. Olha que coisa maravilhosa! Todos os caminhos levam a Deus? Não, Jesus Cristo leva a Deus. Jesus Cristo leva a Deus. Deus é o agricultor, Jesus é a videira e nós somos os ramos, os galhos, as subdivisões do caule. E aí há pelo menos três tipos de ramos que existem. Primeiro é o ramo que não está na videira. Você pode ser ramo do que você quiser, mas se você não estiver ligado em Jesus, você não vai receber de Jesus. Você não vai dar frutos na videira que é Cristo. E se você quer dar fruto, você precisa estar ligado em Jesus. Não adianta eu querer ser ramo. Pastor Daniel, seja bem-vindo, querido. Viu? Estávamos preocupados com você. Achei que a sua ausência seria só de manhã, né? Cadê o pastor Daniel? Arrebatado não foi porque a gente está aqui, né? Mas sei lá, né? Graças a Deus que você veio, viu, filho? Seja bem-vindo. Você me atrapalhou aqui que eu estava falando. O que eu estava falando? Tipos de ramos, obrigado. Entendi, dia de ramos. Falei, nossa, dia de ramos. Tipos de ramos. O primeiro deles é o ramo que não está ligado à videira. Esse não é para você e para mim. Não tem como a gente dar fruto se nós não estamos ligados. Imagina a árvore está lá, você é um galho e você está aqui. O que vai acontecer com você? Você vai secar, filho. Você vai secar. Você vai secar. Você vai morrer. Porque o que a árvore pode te oferecer, o sustento, a seiva, o alimento que vem através dela, não tem mais. É que nem como você faz vasectomia. Né? Por que a mulher não engravida quando o homem faz vasectomia? Porque o canalzinho que transporta o espermatozoide, que vai fecundar o óvulo, gerar o zigoto e gerar você, está interrompido, está fechado. Aliás, abrindo um parênteses, se você fez aí vasectomia, eu não sei com o jeito que foi feito, mas toma cuidado, viu? Que eu sei de gente que foi feito e engravidou dois. Né? Pastor, mas será que é filho dele? Eu já é uma outra questão, tá? Mas teoricamente é filho do pai que fez a vasectomia. Então toma cuidado. Eu acho que o espermatozoide tem alguns que são atletas, né? E eles olham meio à distância, assim, eles olham, pula, né? Enfim, vamos voltar aqui. Chega da aula de sexualidade. Vamos voltar aqui. Se o ramo não estiver ligado na videira, ele não dá frutos. Segundo, existe o ramo ligado na videira, mas que não dá fruto. E aí ele não dá fruto porque ele não tem a seiva, não tem o alimento. Ele não dá fruto porque ele não quer. Quer um exemplo? Todos nós que aqui estamos podemos dar frutos. Mas dar fruto é uma escolha. O que é dar fruto, pastor? É você multiplicar aquilo que Deus te dá. É você se permitir ser usado por Deus para a glória dele. Por exemplo, um dos propósitos de Deus para a sua igreja, o que é? Que o reino de Deus seja implantado na terra.
E de que maneira o reino de Deus é implantado na terra? Pegando a palavra de Deus e levando a salvação às pessoas. De que maneira que eu prego a palavra de Deus? Falando de Jesus, do amor de Deus, testemunhando da minha fé. E de que maneira eu levo a salvação às pessoas? Dizendo a elas que Jesus transforma, que Jesus liberta, que Jesus cura. Agora, eu posso ser cristão, mas não cumprir o meu papel. Eu não gosto de falar. Eu sou tímido. Querido, mas não é mais a tua vontade, é a minha. É a de Deus. Lembra-se que Deus é o agricultor. Quantas e quantas situações eu me vi constrangido em não fazer, em não servir, em não tomar atitudes, mas o Espírito Santo vinha com calor dentro da gente. Eu dizia, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. E eu dizia, Espírito Santo, o que eu faço? Vou, não vou. E ele vinha e vai, e ele nos capacitava, e a gente fazia. Quantas e quantas vezes a gente não vive essa experiência? Eu falo de Jesus para as pessoas em todo o tempo. O prefeito veio me visitar essa semana, terminou a nossa conversa. Saulo, vamos embora. Não, espera aí, prefeito. Deixa eu orar pelo senhor. E mais do que orar pela autoridade, deixa eu orar pelo prefeito que é marido, que é pai, que é filho, que é homem. Independente de questões políticas, partidárias. Deixa eu orar pelo senhor. Falar do amor de Deus. Permitir que as pessoas vivam experiências com o Espírito Santo através da sua vida. Gerar conselhos que podem mudar a história de muitas pessoas. Quinta-feira, uma irmã me abordou, estava passando no corredor, me abordou, segurando meu braço, disse, pastor, eu preciso contar uma notícia para o senhor orou por uma criança outro dia, assim, 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 acho que era parente dela, conhecido, não me recordo, um menininho que estava internado com câncer, ele disse, pastor, nós tocamos o sino no hospital, ele foi curado. Você pode louvar a Deus por isso? Dar frutos é você se colocar como instrumento nas mãos de Deus, porque não é mais para você, querido, é para Ele. É para Ele. Paulo diz, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Esse é o entendimento, esse é o propósito. Foi para isso que você conheceu Jesus Cristo, foi para isso que Deus colocou você e eu nesse mundo. Por que Paulo fala que somos ministros da reconciliação? Porque assim como Jesus nos reconciliou com o Pai, através das nossas vidas, Deus quer que você faça com que as pessoas também se reconciliem com Ele. Diga, eu sou ministro da reconciliação. Tem cumprido o seu papel. Eu me lembro há muitos anos, eu fui padrinho do civil de um casal, muitos anos. E a gente estava no cartório, e aí a moça do cartório perguntou para um dos padrinhos, qual é a sua profissão? Ele disse, eu sou ministro. O mundo olhou assim, ministro? A moça do cartório olhou, ministro, sim. Eu sou ministro de Deus. Devia ser aqueles assembleianos bem ponta firme, né, pastorzão? Bem ponta firme, é gostoso de ver a convicção, né? Não tem vergonha de assumir o seu chamado. Eu sou ministro. Coisa linda. Assumindo a sua fé diante de quem quer que seja. Eu sou ministro. Jesus é a videira e nós precisamos estar nele, ser o ramo que dá fruto. Esse é o terceiro ramo. Há o ramo que não está ligado na videira, há o ramo que está ligado, mas não dá fruto, e há o ramo que dá fruto. E é esse que nós devemos ser, porque o ramo que não dá fruto, a Bíblia diz que Deus corta. Deus corta. E o que será da gente amanhã? Eu não sei. Eu não sei. Aí não compete a mim saber. Eu só sei que a certeza do amanhã é estarmos alinhados à vontade de Deus. Essa é a grande certeza.
Acabei de citar alguns exemplos de gente que você jamais imaginaria que viveria um futuro repleto de debilidades. Debilidades. Quem foi o rei da música pop? Michael Jackson. Qual foi o fim de Michael Jackson? Quem foi o rei do rock? Elvis Presley. Qual foi o fim de Elvis Presley? A gente não tem certeza de nada. A única certeza que nós temos é que devemos nos submeter ao querer de Deus, porque o amanhã compete a Deus. Amém? A limpeza dos ramos é algo que devemos vivenciar. Se nós devemos ser ramos ligados à videira, a Bíblia diz que o ramo que dá fruto, Deus limpa. O ramo que não dá fruto, Deus corta. Eu quero que você assista 2 vídeos que eu separei para você entender o que significa isso na linguagem de um agricultor. O primeiro vídeo é o do vaso, é o de maior tempo, de 7 minutos. Ele é de um homem que semeou, plantou lá uma videira num vaso, já fazia alguns anos, e ele nos ensina então, dentro da linguagem bíblica, o que significa cortar e limpar e para quê. E o segundo vídeo é de um agricultor limpando a videira para que ela produza mais frutos. Presta atenção neste vídeo, apaga as luzes aqui fazendo um favor. Então, pessoal, se você abrir sua Bíblia, vai assim, ó: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. No caso a palavra está falando que Jesus é a videira verdadeira e Deus é o lavrador, ele que cuida. Então aqui no meu caso, eu sou o lavrador e a minha planta seria a videira. Ela não é verdadeira porque ela é de enxerto, certo? Tá compreendendo? E o que acontece? Se você for parar para olhar aqui, ó, no segundo versículo fala assim, ó: toda a vara em mim que não dá fruto, atira. Então vamos lá, dá uma olhada comigo aqui, ó. No inverno, eu fui lá, ó, e fiz a poda do galho que não produzia frutos. A mesma coisa eu fiz nesse aqui, ó. Tá vendo? E se você for olhar aí ao redor dela, aí você vai ver que tem mais galhos que não produziam fruto. Então eu podei, como diz a Bíblia. Aí, se você for olhar aqui, ó, a continuação diz assim: e limpa toda aquela que dá fruto. Então, peraí, vamos lá. Então nós temos aqui uma que está com fruto, certo? Se você for ver, a vara que deu fruto, a limpa. Então eu tirei um que cobriu os cachos. A vara é o ramo, o galho. Aqui, ó, um galho filho, certo? Vou tirar uma gavinha aqui, que é esses galinhos que seguram, tá? E aí, pessoal, eu vou tirando tudo aquilo que está em excesso, que está atrapalhando o andamento da minha planta. Ó, cobrindo os cachos, fazendo sombra. Então você vai limpando, vai tirando, entendeu? Aqui, ó, galho neto, tira. Vamos tirar aqui essa folha que está atrapalhando a entrada de sol. Vamos tirar mais, olha aí. Vou tirar mais um aqui. Então, ó, tô tirando todas as folhas e tô deixando do lado do vaso, que eu vou usar essas folhas ainda. E aí, gente, você vai vendo que vai dando o quê? A força que ela vai colocar nesses galhos que são improdutivos ou até mesmo, né, no excesso de folha, ela vai concentrar no fruto. Ó, temos um aqui, ó, que é um galho neto. Dá uma olhada no tamanho que ele já tá, ó. Esse galho aqui, ele não vai produzir. Então, o que eu faço? Dá uma olhada, ó. Corto, não tem produção nele. Para que eu vou ter um galho desse tamanho aqui, ó, tirando força que eu poderia estar injetando nos meus frutos, certo? Então, se você for olhar, a Bíblia fala o quê? Vamos lá de novo. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, nós já falamos sobre ela, e limpa toda aquela que dá fruto. Nós limpamos aí, como você viu. Então, pode ir limpando, vai tirando, ó, tem mais gavinha, vamos tirar gavinha, tirar mais gavinha. Você vai limpando aí o excesso.
O que está atrapalhando a entrada de sol? Tem mais um aqui que está atrapalhando a entrada de sol. Cuidado para você não cortar o galho, tá? Fica esperto com isso. Tá, então, ó, tem mais um aqui que tá atrapalhando a entrada de sol. Vamos tirar. E vai guardando as folhas, tá, gente? Ó, mais um aqui, ó. Vamos tirar mais esse aqui. Porque a incidência do sol vai bater na sua uva e vai fazer com que ela fique mais saborosa, mais doce. Então, eu já tinha dado uma pré-limpada nela para não ficar muito longo o vídeo. E aí fala o quê? E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais frutos, né? Então, no caso aqui, ela não é que ela vai dar mais frutos. Se você for pegar, se eu não me engano, acho que é janeiro ou fevereiro, se você podar esse galho produtivo, certo? O que vai acontecer? Se você podar ele alto, com 6, 7 gemas, e aplicar um Dormex na ponta, ela vai te dar mais frutos, conforme está na Bíblia. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Tá fácil, tá simples, você só precisa compreender a mensagem. Tanto é que a palavra do Senhor fala o que para nós, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Então você precisa conhecer as coisas que você faz. E muitas vezes o manual tá dentro da sua casa, ó. Tô limpando. Então, pessoal, eu limpo. Os passarinhos hoje tá demais aqui, maravilha. Eu limpo o suficiente para ter uma incidência de sol. Não vai tirar também demais, porque isso vai atrapalhar, certo? Então, ó, demos uma limpada. Tá bom, vou tirar, ó, mais um aqui, ó, mais um galho filho, ó, tirei. Galho filho é o segundo galho que nasce depois do galho mãe. Esse aqui, ó, é o galho mãe, né? Esse aqui é o galho filho, ó. Esse é o galho filho. Vamos ver se eu acho um outro aqui para mostrar melhor. Aqui, ó, galho mãe, galho filho e galho neto. Aqui, ó, galho neto eu tiro. Beleza? Então aqui, ó, você vai ver que esse galho, com essa limpeza, esses cachinhos vão ficar maiores. Pessoal, a base é essa, tá? A base é essa. Pode passar o outro, fazendo um favor, querido. Olá, meus amigos, muito bom dia, salve, Aí salve, está sejam todos limpando bem-vindos. No a vídeo de videira. hoje nós iremos tirar as cascas, tá? Fazer uma limpeza nas videiras aqui, tá? Principalmente nessa Isabel, né? Olha só, tem que fazer a limpeza, tirar essas cascas que fica soltando, tá? Porque dentro, ali por dentro ali, perto do tronco, começa a aparecer cochonilha, tá? E outras pragas aí. Então não é interessante a gente deixar. Então a gente faz a limpeza com a mão mesmo, tá? Pode limpar. Se não quiser com a mão, pode pegar um pano também e ir girando ele. Você consegue fazer a limpeza no tronco da sua videira, tá bom? Ao decorrer do tempo do ano, ela vai soltando essas cascas. Pelo menos uma vez por ano é importante a gente fazer isso, tá? É o manejo das videiras, né? O cultivo delas. Então tem que fazer essa limpeza pelo menos junho e julho, tá? Depois que fizer essa limpeza, o que será feito após isso? Fazer a pulverização com cal da bordaleza, tá? No tronco, de cima e embaixo, e nas folhas, tá? Aproveita e já pulveriza tudo. Se você tiver uma outra videira perto também, que seja outra Isabel, que seja Niagara, pode estar pulverizando, tá? Faça isso aí em todas as suas videiras para evitar pragas e doenças, beleza? Então fica a dica aí para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá um like, se puder compartilha, se inscreva no canal caso não for inscrito. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, um forte abraço a todos vocês e tchau! Como Deus é sábio, né? Você pode louvar a Deus por esses ensinamentos que Ele nos dá por meio da sua palavra, da agricultura. O que nós aprendemos no primeiro vídeo? Primeira coisa que eu observei
que a videira estava cheia de folhas, coisa linda, cheia de folhas verdes, mas existiam lá folhas inúteis, né? O ramo 1, o ramo 2, o ramo 3, o ramo pai, o ramo filho, o ramo neto. Entenda que às vezes a beleza daquilo que a gente faz não é o mais importante. Às vezes as pessoas estão preocupadas em impactar pela beleza das coisas, mas querido, a vida não tem sentido. Quantas pessoas você não conhece hoje que aparentam uma beleza, mas você vai ver uma infelicidade só? Eu aconselho muitas pessoas no gabinete, e às vezes eu vejo nas redes sociais uma grande incoerência. Aqui é uma pessoa destruída, sofrida, infeliz, e lá parece que é o exemplo de se viver. Há uma beleza sem sentido, sem fruto. Cuidado em querer aparentar uma coisa que não produz nada, porque vai ficar. Mas quando você começa a podar, arrancar os ramos que não produzem, você permite que os frutos se tornem mais expostos ao sol, e isso os torna mais saudáveis e mais saborosos. Por quê? Porque aquele ramo que competia a seiva, os nutrientes do solo que vem pela seiva, ele não vai competir mais, e todos os nutrientes agora vêm para o fruto. Antes vinha para o fruto e para todos esses galhos, agora vem para o fruto. Quantas coisas têm concorrido com a nossa fé? Quantas coisas têm concorrido com os propósitos de Deus na nossa vida? Deus falou para você fazer uma coisa, está fazendo 10. E talvez dessas 10, nenhuma delas contempla aquilo que Deus pediu para você fazer. São coisas que concorrem com os frutos que Deus designou para que a gente tenha. Irmãos, não adianta eu ficar falando aqui de segunda a sexta, pregando de segunda a sexta, se através do que eu falo não há unção, não há propósito, não há objetividade, se eu não estiver alinhado à vontade de Deus. Um dia eu estava na igreja, num outro prédio, minha sala ficava bem perto da entrada da igreja, e passou uma senhora na igreja, pediu oração. Uma senhora de coque na cabeça, você via que era de alguma religião mais que tem usos e costumes, e ela pediu oração porque ela disse que estava vivendo tormentos na vida dela, porque o marido dela não era convertido, e ela ia na igreja e estava trazendo sofrimento para ela. E eu falei, mas a senhora, desculpa a sinceridade, mas a senhora tem ficado na sua casa? Não, eu vou na igreja de segunda a segunda. Eu falei, será que esse não é o problema no seu casamento? Será que a senhora não tem que rever isso? Porque como esposa, ela precisa dar frutos na casa dela. Ela está concorrendo o papel de esposa com outras coisas. Será que Deus quer que a senhora esteja na igreja de segunda a segunda? Perceba que o galho tem que ser podado, cortado, primeiro porque aquele galho não dá fruto, segundo porque ele está impedindo que o fruto capenga. O vídeo que traz lá o agricultor limpando, tirando as cochonilhas. Cochonilhas são pequenos insetos aí de poucos milímetros, 3 milímetros, 5 milímetros, que sugam a seiva, também concorrem com o fruto. Concorre que nem praga, que nem tiririca. Nem tiririca, concorre, sugam a seiva, e aí a seiva não vai para o fruto não nasce com má qualidade, pelo contrário, pega doenças, infecções, e muitas vezes é até eliminado de se vender. Tem que limpar, porque as cochonilhas desenvolvem-se em lugar úmido, debaixo das cascas. Uma vez por ano, pelo menos, você tem que limpar. Olha o trabalho que dá. Imagina uma vinha que tem lá milhares de videiras.
tem que limpar uma por uma. Mas tem que limpar. E a Bíblia diz que Deus, como agricultor, Ele nos limpa. Se a gente não der frutos, Ele corta. E se a gente produzir, Ele limpa para que a gente produza mais e produza com qualidade. Pastor, o que Deus tem que limpar na minha vida? Primeira coisa, certamente, é o nosso coração. Que qualidade de fruto eu vou dar se o meu coração é um coração amargurado, abatido? Imagina eu, como pregador, se estiver com o coração amargurado. É lapada na sua vida todo culto. Eu vou descontar as minhas amarguras em você. Imagina um conselheiro com o coração amargurado. Deixa Deus limpar o seu coração. Imagina uma esposa com o coração amargurado. O marido chega de casa, do trabalho, cansado, esperando tomar um banho, aquela janta, rever a esposa, os filhos. Oi, meu amor. Oi, por quê? Seu dia foi bom na empresa? Porque aqui você não sabe como foi. No dia seguinte, terceiro, quarto dia, na outra semana o marido chega mais tarde. E chega mais tarde. E chega mais tarde. Chega uma hora que ele não quer mais chegar em casa. Porque o coração está amargurado. Porque o coração está sujo, impregnado. E Deus precisa nos limpar. Senão a gente não vai dar frutos e muitos frutos. Limpar de valores imorais. Limpar de conceitos errados, preconceitos, discriminações. Como que eu posso amar as pessoas se eu discrimino as pessoas pela classe social, pela roupa, pela cor, pela profissão? Deixa Deus te limpar. Deixa Deus te limpar. Limpar da inveja, limpar dos ciúmes. Como que eu posso desejar o bem do meu irmão? A Bíblia diz, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Como que eu vou me alegrar com a alegria do meu irmão, se quando ele vem para mim e compartilha uma vitória, eu tenho inveja dele? Semana passada um irmão jovem procurou depois do culto e disse, pastor, o senhor pode orar? Comprei um carro. Ô, benção, fui lá orar pelo carro. Hoje ele voltou, pastor, preciso que o senhor ore de novo. De novo? Agora comprou uma moto. Falei, Jesus, semana que vem com a chave da casa. Eu estou realizando o meu sonho. Como é gostoso se alegrar com a vitória de alguém. Mas um coração invejoso não alegra-se. Você comprou uma moto? Ah, essa moto é boa, não? Tem melhorzinha? Deixa Deus te limpar. Porque senão você não vai cumprir o seu propósito. E a Bíblia diz que Deus quer que a gente dê muitos frutos. Não são poucos frutos. Muitos frutos. Diga, o ramo não é para dar frutos somente. É para dar muitos frutos. Amém? Agora, limpar gera dor? Gera. Limpar gera resistência? Gera. Limpar gera impedimento? Gera. Limpar gera atrito? Gera. A Bíblia diz que a palavra de Deus nos limpa, nos purifica. Deixa a palavra de Deus entrar no seu coração. Não faça por ninguém, faça por você. Faça por você. Nós precisamos reconhecer as nossas deficiências, as nossas faltas. Para com esse negócio de querer disputar queda de braço. A melhor coisa é a gente reconhecer as nossas deficiências. Eu tenho aprendido isso na psicanálise com muito mais profundidade acerca da palavra de Deus. Não há cura se você não reconhecer que você necessita de ajuda. Não há cura se você não reconhecer as suas deficiências. Não há cura.
Não há cura. Pode até as pessoas dizer para você o caminho, mas se você não reconhecer que aquele é o caminho, não há cura. E aí, querido, você vai ficar justificando, e quando você vê, já está com 50, 60, 70 anos, o que você ganhou com isso? O que eu ganhei com isso? Eu já estou com 51 anos. Eu sei que eu tenho cara de 25, mas estou com 51 anos. E às vezes eu penso nisso. Se eu viver bem vivido, tenho mais 30 e pouco para viver. Minha mãe está com 86. O que é 30 anos para os nossos sonhos? O que é 30 anos para quem quer ser avô? É orar para Iane ter 2 pares de gêmeos. Vai ter 2 pares de gêmeos. Vai vir 4 de uma vez. Ei, pastor, você não tem dó dela? Não, tenho dó de mim. Amém, queridos? O fruto é o resultado de uma vida de harmonia entre o ramo e a videira. O fruto é o resultado de uma vida de harmonia entre o ramo e a videira. O fruto não é o objetivo da nossa vida. O objetivo é estarmos ligados na videira. O fruto é consequência. Quando o fruto se torna o objetivo da sua vida cristã, você se torna um religioso. Diga, as obras não substituem a nossa relação com Deus. O objetivo da nossa vida é nos relacionarmos com Deus. Termos comunhão, buscarmos a presença de Deus. Colocarmos Deus no lugar de honra no nosso coração. Esse é o objetivo. O fruto é consequência. Se você está cheio de Deus, você vai dar fruto naturalmente. Diga, a videira, nutrida, fortalecida, vai dar fruto naturalmente. Infelizmente, talvez a maioria das pessoas hoje, dos cristãos, vive para dar fruto. Querido, Deus não está preocupado com o seu fruto. Ele quer que nós demos muitos frutos, mas Deus quer que você esteja conectado a Ele. O que diz o texto? Sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus a gente não faz nada. Tudo que você fizer sem Jesus não tem valor. Não é para a glória de Deus, é para a sua glória. Tem que ser com Jesus. Com Jesus a unção. Com Jesus a multiplicação. Com Jesus a cura. Com Jesus a fortalecimento. Com Jesus os olhos se abrem. Com Jesus as pessoas se convertem. Com Jesus tudo é diferente. Porque aí o Espírito Santo passa a operar. Sem Jesus é para a nossa glória. Mesmo que essa não seja a motivação do nosso coração. Mas não acontece. Não acontece. E por fim, Deus é o agricultor, Jesus é a videira, você e eu somos os ramos. O fruto é o resultado dessa nossa relação com Deus. E a seiva é o Espírito Santo que nos traz essa conexão que faz tudo isso acontecer. A seiva é o veículo onde os nutrientes do solo são absorvidos e transportados até o fruto. Quem faz isso? O Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo. Pastor, mas todos nós temos o Espírito Santo, mas nem todos nós deixamos o Espírito Santo agir. O apóstolo Paulo diz, não apagueis o fogo do Espírito. Ele também diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Como que o Espírito Santo vai agir na sua e na minha vida? Se nós não o apagarmos, se nós não o entristecermos. Ah, pastor, você quer dizer que se eu não tiver uma vida em Deus, o Espírito Santo sai de mim? Eu não creio que o Espírito Santo sai de você, mas ele deixa de operar na sua vida. E nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo e viver uma vida alinhada à vontade de Deus, para que o Espírito Santo não seja apagado nem entristecido, mas para que ele tenha liberdade de agir.
Um dia eu ouvi uma expressão, na minha recém-conversão, há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, eu guardei essa expressão e acho que ela é muito, muito propícia. Alguém disse, o Espírito Santo é um gentleman. Ele só age na cordialidade, na pureza, na santidade, na liberdade. O Espírito Santo não invade a sua vida como um ladrão invade uma casa. E eu acho essa comparação tremenda. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo com a maldade do coração, com a impureza dos nossos olhos, com a impureza dos nossos ouvidos, com os desejos errados, com as desobediências. Não. Diga, Espírito Santo, faça em mim do jeito que o Senhor quiser. Seja bem-vindo. Me usa. Espírito Santo, faz acontecer. Espírito Santo fala. Quantas e quantas vezes eu estou no meu gabinete e aparecem situações e eu digo, e agora, Senhor, me diga, Espírito Santo, o que eu tenho de dizer. Diga, Deus me chamou para dar frutos, muitos frutos, mas antes disso, para ter comunhão, intimidade com Ele, conectado em Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Você pode louvar Deus por isso? Olá, muito obrigado por ter você conosco. Espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem. Nosso desejo é pregar a palavra de Deus, levá-la a todas as pessoas, sempre na certeza que Deus é aquele que transforma a nossa história, transforma a nossa vida, cuja palavra é poderosa para cada um de nós. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você conhece. Afinal, queremos abençoar cada vez mais um número maior de pessoas no nosso dia a dia. Um grande abraço. Deus abençoe. Obrigado.